Governo quer pacto entre poderes até início de junho. Prefeitos se reúnem na Câmara Municipal de Pouso Alegre para discutir o tema saúde pública. Pouso Alegre continua liderando a geração de empregos no sul de Minas. Rua Eduardo de Souza Gouveia recebe obras de drenagem. Com fábrica transferida de Goiás, Unilever Pouso Alegre amplia a unidade e gera mais emprego na cidade. Esses são os destaques do Jornal da Câmara que começa agora. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira que os representantes dos três poderes vão assinar um pacto de entendimento em favor da retomada do crescimento do país. Vamos direto a Brasília. A reunião de hoje foi a continuidade de um processo de diálogo que o presidente Bolsonaro já havia iniciado há algum tempo com os poderes. O Brasil precisa, nós temos reafirmado isso já também há algum tempo, ter harmonia e entendimento entre todos os poderes de representação da sociedade brasileira. Nós não podemos esquecer que o Brasil vive uma crise muito grave do ponto de vista da empregabilidade, das dificuldades no mundo da economia, e essa possibilidade de que o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, através da representação da Câmara e do Senado, e do Poder Judiciário, possam dialogar a favor do Brasil. Isso é algo extremamente importante e da reunião de hoje se consolida a ideia de que se formalize um pacto de entendimento e algumas metas de interesse da sociedade brasileira a favor da retomada do crescimento brasileiro. Inclusive, já há uma data proposta para que esse pacto possa ser assinado entre os presidentes de poderes, provavelmente na semana do dia 10 de junho. Daqui até lá, nós vamos continuar dialogando com os poderes para a construção do texto, que será então assinado nesse dia apresentado ao país. E o saldo do café da manhã desta manhã foi altamente positivo, porque estabelece uma continuidade do diálogo, estabelece uma construção de uma harmonia. A gente não pode esquecer que há algum tempo atrás muitos conflitos aconteceram entre os poderes no Brasil. Isso não ajuda o cidadão ou a cidadã que hoje precisa de emprego, precisa de renda, precisa manter sua família. Então, esse chamado do presidente para que os poderes possam cooperativamente dialogar a favor da sociedade brasileira é um ponto muito importante, e saíram todos comprometidos com isso e ajustados de que esses encontros periodicamente vão se repetir para permitir que o diálogo entre os poderes esteja cada vez mais fluido e sempre a favor do Brasil. A ideia é de que este pacto, este desejo dos presidentes de poderes de poder estar harmonicamente se entendendo, estará formalizado sim num documento que provavelmente será assinado na semana do dia 10 de junho. A definição ocorrerá daqui até próximo dessa data, nós vamos anunciar, provavelmente será lá no Palácio do Planalto, e a ideia é ter um conjunto de metas ou ações que os poderes vão juntos poder buscar em favor da sociedade. A multinacional Ancor Rigid do Brasil, fabricante de embalagens plásticas, está se instalando em Minas Gerais, mais precisamente em Pouso Alegre, devendo iniciar suas operações ainda em julho deste ano. A indústria vai oferecer cerca de 70 a 100 vagas de empregos diretos e indiretos. A Ancor é uma das prestadoras de serviço da multinacional Unilever e está migrando de Goiás para Pouso Alegre. O anúncio foi feito ainda em 2018,
quando foi divulgada a ampliação da Unilever. Já em novembro de 2018, o prefeito Rafael Simões e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Dino Franciscato, assinaram com diretores da Unilever do Brasil Alimentos o protocolo de intenções para a expansão da fábrica existente em Pouso Alegre. A expansão da Unilever vai gerar 200 novos empregos diretos e 150 terceirizados e se dá como decorrência da transferência das operações da multinacional em Goiânia, no estado de Goiás. A planta local opera atualmente com 670 colaboradores em seu quadro funcional. As instalações para abrigar as novas divisões e a fábrica de embalagens da Ancor estão dentro do próprio complexo industrial localizado no bairro Jardim Mariosa, às margens da Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira. O investimento da Unilever é de 127 milhões de reais e a previsão é de um faturamento adicional de 290 milhões de reais em 2019, que poderá chegar a 1 bilhão em 2020. Na fábrica de Pouso Alegre são produzidos caldos e sopas, arisco e quinor, bebidas à base de soja, adês e temperos em pó. Com a transferência, as linhas de produtos serão ampliadas, com a inclusão da maionese Hellmann's, que retorna à sua fabricação para Pouso Alegre, de onde foi retirada em 2006, além de molhos para saladas, mostarda, temperos em pó e pasta, sobremesas, dentre outros. A Unilever foi a primeira grande fábrica a se instalar em Pouso Alegre. A construção da planta teve início em 1973 e sua inauguração deu-se em 1975 com o nome de Refinações de Milho Brasil, segundo lembra o secretário municipal Dino Franciscato, que na década de 70 foi diretor da unidade. De lá para cá, foi se expandindo e confirma a vocação industrial do município, destacada na conceituada revista Exame, na edição 1172, de 31 de outubro de 2018, como a segunda melhor cidade de Minas para receber investimentos de negócios, atrás apenas da capital Belo Horizonte e em 29ª posição em todo o Brasil. Agora a gente confere as ofertas de emprego do posto do Cine de Pouso Alegre. O Cine de Pouso Alegre oferece vagas para vigilante, auxiliar de limpeza, auxiliar de almoxarifado, telemarketing receptivo, atendente, operador de caixa, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, representante comercial, vendedor externo, vendedor interno, vendedor de loja, balconista, pedreiro e servente de pedreiro. O Cine de Pouso Alegre fica localizado na Avenida Dr. João Beraldo, 242, no centro de Pouso Alegre. Depois do intervalo, o prefeito se reúne na Câmara Municipal de Pouso Alegre para discutir o tema saúde pública. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural.
impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua vida. Prefeitos da região se reúnem na Câmara Municipal de Pouso Alegre para discutirem a saúde pública. O Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que passa por dificuldades financeiras, também foi tema da discussão, como mostra a reportagem de Karine Pagliarini. Tema de relevância nacional, a saúde, foi o que motivou uma reunião promovida pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da microrregião do Médio Sapucaí, CISAMESP, na manhã desta sexta-feira, 24 de maio. O CISAMESP atualmente possui 31 municípios consorciados, com uma abrangência de população de aproximadamente 520 mil habitantes. A reunião aconteceu na Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e reuniu prefeitos e secretários de saúde da região. Nos pronunciamentos, foram evidenciados o grande desafio de manter a saúde dos municípios em ordem e a preocupação de que o Hospital das Clínicas Samuel Libânio tenha condições de continuar absorvendo as demandas encaminhadas pelas outras cidades, bem como a dívida do Estado com os municípios, que tem sido um fator preocupante nos últimos tempos. O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, em seu pronunciamento, lembrou que a unidade de atendimento em construção no terreno do antigo Campo da Lema deve ajudar a desafogar o atendimento do hospital regional e cobrou a presença dos prefeitos da região em reuniões como esta. Então, hoje a saúde vive um problema nacional, uma dificuldade muito grande, as pessoas aí em fila esperando, principalmente na fila oncológica, e a situação não é diferente na nossa região. Nós estamos aí com um crédito muito grande junto ao governo do estado, em especial o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que é o grande responsável por atender a alta complexidade, média complexidade, e essa reunião aqui com os prefeitos da nossa microrregião, ela se torna muito importante para que eles tenham o conhecimento das dificuldades e a gravidade dos fatos. Porque se continuarmos da forma que estamos, é certo que o Hospital Samuel Libânio deve fechar as portas brevemente. Então os prefeitos precisam participar, precisam entender, precisam fazer cada um a sua parte para que nós não cheguemos ao caos na saúde. Porque do jeito que vai indo, sem dinheiro, o número de pacientes aumentando dia após dia, os hospitais aqui da região não estão recebendo, tudo vem para o Samuel Libânio. A tendência é que, de fato, nós cheguemos no momento que as portas serão fechadas. Bom, Pouso Alegre tem uma obra muito importante em andamento, que é a construção de uma unidade de saúde ali próximo do hospital, De que forma que, quando essa obra estiver concluída, ela vai colaborar com o trabalho de saúde do município? Essa obra é de extrema importância, não só para o município de Pouso Alegre, mas também para os vizinhos. Por quê? Porque aqui em Pouso Alegre, na UPA, serão atendidos os munícipes exclusivamente de Pouso Alegre. Com isso, nós vamos estar liberando grande parte do Samuel Libânio, que também faz o atendimento aqui dos moradores de Pouso Alegre, na sua grande maioria. Então, nós temos certeza que a hora que a UPA estiver pronta, que estiver funcionando, nós vamos estar, com isso, dando aí um suporte muito grande ao Samuel Libânio, já que estaremos tirando de lá os pacientes de menor complexidade, que vão poder ser atendidos na nossa UPA. Bom, prefeito, ainda agora sobre o repasse do governo do estado ao município. Isso tem prejudicado de fato o funcionamento da saúde? Muito. Só para que vocês tenham ideia, o Samuel Libânio ele tem mais de 40 milhões para receber com o governo do estado. Isso é de serviço prestado.
porque ali não é um hospital do Estado, é uma fundação privada que presta serviço tanto para o Estado, quanto para a União, quanto para os municípios. E a falta desse dinheiro é que está levando à situação que nós estamos. Nós precisamos que o governo, o atual governo, olhe por isso, embora a dívida não tenha sido feita por ele, mas isso não importa, quem está no poder tem que pagar a conta, porque as pessoas que estão aqui precisam ser atendidas, não podem ficar aí esperando decisões políticas que nesse momento não chegaram ainda. O presidente da FUVES, José Walter da Mota Matos, destacou o grande desafio que o hospital tem enfrentado para manter o atendimento para a região sem receber o valor devido pelo Estado e disse que a situação é preocupante. Olha, uma reunião importantíssima, né? O Hospital Regional Samuel Libani atende a 153 municípios no entorno de Pouso Alegre e nós precisamos de uma maior participação dos prefeitos municipais e dos secretários de saúde na rede de trabalho em prol do hospital. O hospital passa uma grave crise financeira, temos recursos do Estado que não foram repassados, que estão na dívida ativa do hospital e o atendimento a cada dia a demanda cresce. Então os prefeitos e secretários municipais da região que mandam os seus pacientes para cá têm que ajudar a administração do hospital na busca de recursos, né? Na obtenção desses recursos, na cobrança perante os órgãos do Estado, que fiquem sensibilizados. Então essa é uma reunião de trabalho, uma reunião mas principalmente de integração dessa rede, porque a saúde não pode parar. A demanda na saúde é diária, ela é emergente e nós precisamos desses recursos. Então a gente até esperava um número maior de prefeitos e secretários de saúde aqui, vamos remarcar uma nova reunião, porque o problema é muito grave, é muito sério e o Hospital Regional Samuel Libani não quer deixar de atender, só que do jeito que está não dá para continuar. Então a importância da reunião, agradecemos à Câmara Municipal por nos ceder esse espaço e esperamos uma maior participação e integração dos secretários municipais de saúde e dos nossos prefeitos na região. A secretária municipal de saúde de Pouso Alegre, Silvia Regina, lembrou que os trabalhos de saúde em Pouso Alegre são referência da região e comentou que a pasta é composta por números importantes que demandam atenção. Pouso Alegre é referência em saúde para toda a região, né? Daí a importância de deixar os prefeitos cientes de cada ponto, das dificuldades que temos, da forma que pode se ajudar nesses encaminhamentos, para que a gente tenha um resultado melhor, que a gente possa fazer uma assistência mais rápida à população. Bom, como que você considera a questão da saúde hoje aqui no município, Silvia? Nós temos uma cidade privilegiada, né? Nós estamos numa cidade privilegiada em relação aos serviços de saúde. 90% dos nossos casos, até mais, são resolvidos no próprio município e a gente é referência para uma região grande. Infelizmente, a falta de recurso, a falta de repasse do Estado tem criado grandes dificuldades na execução desse serviço. Mas a gente tem que se unir, nós precisamos ter ciência dessas dificuldades. Os secretários de saúde têm que estar unidos e presentes nas reuniões para que a gente possa, com o pouco que temos, fazer o melhor possível. O prefeito de Heliodora, Alex Leopoldino, esteve no encontro e destacou a dependência que as cidades menores têm do atendimento realizado em Pouso Alegre, em especial pelo Hospital das Clínicas Samuel Libani. Essa reunião ela é muito válida, muito importante, porque hoje nós estamos discutindo a questão da nossa saúde regionalizada, né? Hoje nós temos um problema enorme com o nosso hospital, com o Hospital Regional Samuel Libani, onde o governo não faz o aporte, entendeu? Existe uma dívida terrível com o hospital que infelizmente não está tendo boa vontade de se sanar. E o Samuel Libani, o que ele representa para nós? Representa saúde, porque nossas cidades pequenas, minha cidade tem 6.500 habitantes, eu não tenho um hospital para me atender média e alta complexidade. Lá é a atenção básica, entendeu? Então nós necessitamos dessas portas abertas todas as horas, né? E com a luxação do serviço e com a falta do pagamento e do recebimento do hospital, torna inviável os profissionais trabalhar e desenvolver uma saúde com qualidade para nós, né? Então hoje nós estamos discutindo aqui o que pode ser feito, de que forma pode ser feito, de que forma a gente pode triar para a gente desafogar o Hospital Samuel Libani também. Porque na sua maioria, uma boa parte do pessoal que se usa ali não é de média complexidade, às vezes é uma questão que pode ser tratada em seus municípios mesmo, entendeu? E assim, se os municípios tiverem consciência e tratar por lá, vai desafogar bem ali, onde a gente terá mais espaço para cirurgias eletivas e outras mais, né?
O presidente da CESAMESP, Elivelto Carvalho, também cobrou maior participação dos municípios no debate e agradeceu o espaço cedido pela Câmara Municipal para receber os prefeitos. O nosso consórcio, eles tem hoje 32 municípios. Então a gente faz essas assembleias para prestar contas da gestão dentro do consórcio. E hoje nós temos uma pauta interessante, preocupante, que é a questão do hospital regional. Então, além da nossa prestação de contas com os municípios, a gente está prestando contas também com a região, tentando ver o que pode ser feito para o futuro do hospital regional, que está assim, num gargalo de atendimentos, falta de repasse por conta do governo. Então, é uma preocupação de todos os gestores municipais que estão aqui. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos executa obras de galerias pluviais na rua Eduardo de Souza Gouveia, no bairro Jardim Olímpico. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos executa obras de galerias pluviais na rua Eduardo de Souza Gouveia, no bairro Jardim Olímpico, ao lado do Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi. As obras têm o objetivo de evitar alagamentos em períodos chuvosos e devem atingir 550 metros de galerias. Os investimentos da Prefeitura de Pouso Alegre buscam prioritariamente evitar os transtornos causados pelas chuvas. Após a conclusão das galerias, haverá recuperação asfáltica da via. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, participou de um café da manhã com chefes dos poderes. Vamos a Brasília. Eu já tinha combinado com o ministro e com a assessora Daniela trazer um grupo de deputados que possam nos ajudar, ligados aos seus partidos, para que a gente possa acelerar algumas pautas que são urgentes para o Brasil, além da Previdência, né, e que muitas vezes, pela urgência que muitos projetos têm na Câmara, medidas provisórias, a gente acaba tendo elas organizadas no nosso diálogo, mas não implementando. Então eu trouxe um grupo de deputados para tratar junto com o secretário Paulo Weber, com o ministro Paulo Guedes, dessa agenda da reforma do Estado, da eficiência do Estado, da modernização do Estado. Trouxe um grupo de deputados jovens que tem convergência natural com essa agenda e que vão nos ajudar em seus partidos, né, depois de organizar os textos, para que a gente possa dar celeridade e quando esses projetos eles sejam encaminhados ao plenário para votação da urgência do seu mérito, eles estejam organizados em cada um dos partidos. Eu acho que é para dar eficiência ao processo legislativo, acho que é importante. A Previdência tem um peso enorme, mas a reestruturação do Estado brasileiro também tem um peso enorme, já que o Estado brasileiro também encareceu nos últimos anos e aumentou a sua ineficiência. Presidente, é sobre essa emenda que o senhor está tentando votar do deputado Pedro Paulo a respeito da redução da jornada de trabalho dos servidores? A PEC? Não, a PEC não é isso, vamos com calma. A PEC trata da reorganização da regra de ouro. Ela não trata especificamente da redução da jornada de trabalho. Até porque a lei complementar do regime fiscal, ela já tratava disso. Tem uma liminar no Supremo que vai ser julgada na próxima semana. Então, não é disso que está se tratando. Está se tratando, né, de reorganizar a questão da regra de ouro, em vez de engessar demais no momento onde as despesas obrigatórias atingem quase 100% do gasto público, o que inviabiliza o fechamento do orçamento, como está inviabilizado esse ano, se nós não aprovarmos rápido o PLN 4, em que condições, né, o governo pode, né, ter um gasto acima daquilo que está previsto na regra de ouro, com restrições, aí, né, bloqueio de aumentos, de redução de despesas, todas regras onde o Estado, né, paga a conta dessa ineficiência do outro lado. Então não é um projeto que objetiva prejudicar o servidor, não é nada disso. Nós queremos valorizar o servidor, para que ele possa ganhar em dia, para que a inflação não volte e prejudique o valor do salário dele. Agora, do jeito que o Estado brasileiro está, nós vamos ter no futuro um Estado inviável para o servidor, mas principalmente para a sociedade. Demissão, então, está descartado, no caso? Não estou dizendo. A LRF permite, inclusive, demissão. Esse é um assunto que já está e vai ser julgado semana que vem, e eu espero e torço para que o Supremo consiga derrubar essas liminares, como consiga no futuro, e eu já pedi isso ao presidente Toffoli, que a gente também julgue a liminar do regime jurídico único, que está há muito tempo parado. A gente não pode ter um Estado engessado como é o Estado brasileiro hoje. E essas questões não são contra o servidor, são a favor do servidor público, né? Aquele servidor que trabalha, que se dedica, que quer ver o Estado funcionando melhor e eficiente, esse servidor quer essas mudanças.
Quem não quer uma parte menor, certamente, que quer apenas ter o seu trabalho, chegar no horário 9, 6, 5, uma coisa burocrática, que isso não ajuda nem ao servidor, nem ao Estado brasileiro. Presidente, a reforma vai esse impacto que o ministro Onix falou após as manifestações de ontem? Não foi após. O presidente Toffoli já tinha proposto esse pacto já há 2 meses. Agora se consolidou um texto, está bem organizado o texto, está simples, está objetivo. Eu vou levar agora aos líderes, para que os líderes leiam e deem o de acordo, para que eu possa, parece que no dia 10, assinar esse documento. Agora eu preciso, claro, respaldar a minha decisão, ouvindo os líderes e tendo pelo menos a maioria dos líderes para assinar esse documento em nome da Câmara de Deputados. A partir de quinta-feira, como é que ficam as negociações depois do fim do prazo? Olha, a partir de agora o relator vai analisar as emendas. Eu vou pedir a ele hoje que ele apresente o projeto dele antes do dia 15. Né? Eu acho que a gente precisa ter encurtar um pouquinho esse prazo da votação para que a gente não chegue muito no limite do final do primeiro semestre. Eu sou sempre um otimista. A gente precisa terminar essa matéria na Câmara no primeiro semestre, então seria bom que a gente conseguisse antecipar a apresentação desse relatório em 1 semana, em 5 dias, para que a gente possa ter mais tempo para votação na comissão e no plenário, senão vai ficar muito apertado. Eu tenho certeza que o relator Samuel está ouvindo a todos, o ministro Paulo Guedes e o secretário Rogério Marinho estão ajudando, ouvindo os parlamentares, sentindo o ambiente da casa, para que a gente possa garantir uma economia perto daquilo que o ministro espera, que o Brasil espera, para que a gente possa não apenas garantir o equilíbrio do sistema atual, mas que a gente possa criar um sistema que garanta, né, uma poupança melhor para os trabalhadores e principalmente uma capacidade maior de investimento do Estado brasileiro. A negociação dos votos naquela época do deputado, a PEC do orçamento impositivo já passou no Senado, vai voltar para a Câmara, discutiram isso? Discutindo. Não, eu discuti ontem com o secretário Valderi, com o Mansueto, com o Esteves, nós estamos em sintonia. Né? Nós vamos aprovar o texto do Senado, se Deus quiser, incluindo um novo artigo que organiza, né, as despesas públicas para que a equipe econômica tenha tranquilidade na promulgação dessa PEC. Estamos também negociando a inclusão de 2 artigos para que se resolva a questão da cessão onerosa, que é importante para o governo federal, mas também é importante para os estados e municípios. Vai. O quê? A PEC 70 eu vou pautar já a partir de quarta para discussão. Espero que no máximo na próxima semana a gente vote. Ela não trata de tirar nenhuma prerrogativa do governo federal, ela apenas organiza o prazo de tramitação no Congresso, onde fica 80 dias na Câmara e 30 no Senado. Não tem nenhuma linha de restringir o número de medidas provisórias, como esse debate existiu algumas semanas, mas não está nessa PEC, para que a gente não confunda o teor de cada uma das matérias. Essa PEC divide, essa PEC foi negociada com o ministro Onix, não tem troco de nada. A gente não opera nessa linha. A nossa linha é uma agenda para o Brasil, uma agenda que melhore o Estado brasileiro, a capacidade de gestão, a eficiência e possa fazer esse Brasil voltar a crescer e gerar emprego. Presidente, a avaliação que o senhor faz das manifestações, acho que qual o impacto que ela pode ser na pauta? Não, toda manifestação é legítima, é democrática, mostra que a nossa democracia está viva e todas elas vêm com uma mensagem. Cada um tem que saber avaliar as mensagens dentro de cada um de nós, respeitando a posição de cada um, mesmo que seja discordando, mas elas mostram, tanto a da educação como a de domingo, mostram que a nossa democracia ela vive, né, e que os brasileiros têm todo o direito de se manifestar, criticar, né? Sempre tem uma mensagem que vem para a política tem que estar sempre conectada com a sociedade, com a parte que foi domingo, com a parte que foi no dia 15, com a parte que vai no dia 30. O importante é que a gente tenha no Congresso Nacional uma pauta muito bem organizada da reestruturação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser reestruturado e a gente precisa também garantir leis com maior segurança jurídica para o investimento privado, porque é o setor privado que vai gerar emprego nesse país. Muito obrigado. Agora você confere o Espaço do Trabalhador. No Centro de Apoio ao Cidadão, CAC, você tem oportunidades de emprego e de tirar diversos documentos pessoais. Veja as vagas de hoje.
Atenção para as vagas de emprego disponibilizadas pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Montador de móveis para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos com experiência. Corretor de imóveis para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos possuir Cresce. Vendedor externo para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos carteira de motorista A ou B. Vagas para PCD, pessoas com deficiência. Requisitos nenhum. Vagas para estagiário em administração ou marketing para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: cursando administração, marketing ou áreas afins, ser proativo, comunicativo e excelente em relacionamento interpessoal. Fonoaudiólogo para trabalhar em Pouso Alegre. Precisa ter experiência em SUS, saúde auditiva, exames e adaptação de aparelhos. Arquivista com experiência. Barman não precisa ter experiência e é preciso ter ensino médio completo. Garçom e experiência mínima de 6 meses na função e ensino médio completo. Funileiro, vaga para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: ter experiência. Pintor de veículos para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: ter experiência. Os interessados devem levar o currículo no CAC, que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, na Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O CAC funciona de segunda a quinta-feira do meio-dia às 6 horas da tarde e nas sextas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. O Agora na Câmara Federal acompanhou reunião da Frente Parlamentar das Santas Casas e das instituições filantrópicas. O objetivo é sensibilizar os parlamentares sobre o baixo investimento nas Santas Casas. Vamos a Brasília. A Frente Parlamentar das Santas Casas e das instituições filantrópicas realizou hoje uma reunião com várias entidades que congregam instituições filantrópicas e que se aglutinam no Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Essas entidades estão em caravana a Brasília, mais especificamente ao Congresso Nacional, para sensibilizar as autoridades, os parlamentares, sobre a importância do trabalho que elas realizam. Já é algo conhecido pelos parlamentares, mas principalmente para que todos saibam, na medida exata, como o que é investido nas Santas Casas por meio da imunidade fiscal é muito pouco diante do que elas retornam. O deputado Antônio de Brito é o presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas e Instituições Filantrópicas, também está à frente da Comissão de Seguridade Social e Família, que é responsável, por assuntos como saúde, assistência social, ou seja, os temas mais afeitos às instituições filantrópicas, vai nos falar sobre a importância desse diálogo que acontece com as instituições filantrópicas. O senhor que já há muito tempo vem defendendo essa bandeira, é talvez o principal nome a levantar essa bandeira aqui na casa. Olha, primeiro eu fico feliz de trazer aqui essas instituições para debater junto com a Frente Parlamentar, trazendo dados. O Custódio Pereira, que é o presidente do FONIF, trouxe dados importantes de uma pesquisa, porque às vezes o que não se está em número as pessoas não sabem a dimensão. Mais de 7 vezes do que é colocado como imunidade tributária, como subsídio, com isenção, o que se chame, para que chegue aí na população, é reinvestido pelas nossas instituições. Então, instituições na área da educação, na área da assistência social, na área da saúde, com as nossas Santas Casas, hospitais filantrópicos, colocam muito mais recursos do que recebem, às vezes como isenções, imunidade, como se chamar na questão jurídica. O importante não é a questão jurídica, não é a isenção, é o que chega na ponta. É o que você recebe aí, é o que você, quando tem uma bolsa na escola, é o que você que recebe do SUS, o apoio do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, nas suas creches, nas suas entidades, nos seus abrigos, nas suas entidades que atuam com idosos, com pessoas com deficiência, recebe na ponta. E é isso que as entidades resolveram vir a Brasília, conversar com os parlamentares, debater com o presidente da Câmara, presidente do Senado, com o governo federal, com todos a importância desse setor. Deputado, e hoje é o pontapé inicial. O senhor teme que a reforma da Previdência, tão preocupado com as questões fiscais, atinja o setor das instituições filantrópicas? Afinal de contas, esse valor pode parecer aos olhos de muita gente 12 bilhões de imunidade fiscal, um valor muito alto. Olha, essa também uma das preocupações. Nós não acreditamos. Nós não queremos nem acreditar que alguém vai tirar algo que já existe há muitos anos. Mas
Algum desavisado pode até pensar em falar sobre isso. E por isso o setor quer demonstrar a importância. Exatamente por isso. Está num período de cortar e a gente apoia qualquer tipo de posição fiscal que não retire isenções ou benefícios da população, porque isso não são das entidades. As entidades apenas retornam para a população. Então as entidades estão aqui no Congresso e obrigado à TV Câmara por estar sempre levando os assuntos à população brasileira. E hoje a gente descobriu um pouco por que tanta empolgação do deputado com esse assunto. Ele apresentou o pai dele, eu vou pedir para mostrar um pouquinho ali atrás, que já há muito tempo também milita nessa área e que foi inclusive mencionado aqui várias vezes como um importante professor professor do Mackenzie. Mackenzie, sou hoje professor emérito da Universidade Mackenzie. No tempo que o Custódio era o líder da nossa universidade, muita coisa fizemos em comum. Professor de medicina? Eu sou direito. E hoje sou vereador de Salvador e presidente da Frente Parlamentar. Perfeito, muito obrigado. Vamos conversar então com... Vamos conversar aqui com o Custódio Ferreira, que é o presidente do FONIF, o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, e que também é um dos gestores de uma importante instituição filantrópica, Santa Marcelina de São Paulo. Você vai, inclusive, estranhar um pouquinho a voz de locutor, que mais parece um locutor profissional, o Custódio Ferreira. Mas, o senhor mencionava esses vários números. Eu acho que é importante destacar que são números auditados por uma auditoria externa, ou seja, são números que estão com fiabilidade para provar para todos os interlocutores aqui que esse segmento tem uma importante contribuição a dar à sociedade, diante principalmente do que recebe. São 12 bilhões em imunidade fiscal e, segundo os números apresentados aqui, 88 bilhões, pelo menos, que é devolvido à sociedade. Bem, primeiro eu quero agradecer aqui à TV Câmara por esse privilégio de estar aqui registrando esse momento, ao querido deputado Brito, que na área de solidariedade, filantropia, é um deputado de muito respeito, tem estado sempre muito atuante na defesa das filantrópicas, mas eu quero dizer que nós queremos mostrar um pouco mais para a sociedade a representatividade do setor. Primeiro, nós não fizemos a pesquisa para falar na ocasião da reforma, nem na Câmara. Nós fizemos a pesquisa para entender quem nós éramos. E quando nós verificamos isso com dados dos ministérios, com dados da Receita Federal, que foram estruturados e compilados pela Dom Strategy, que atende às 100 maiores empresas do Brasil, inclusive, se não me engano, o BNDES, a Dom fez a pesquisa com base nesses dados oficiais. A Udisa, que é uma empresa de auditoria independente, os auditou. Então, são dados oficiais. E esses dados, eles querem, com isso, mostrar a representatividade do setor. Como o deputado Brito falou, uns chamam de isenção, outros chamam de desoneração, a Receita Federal fala de gastos, mas no caso das filantrópicas não são gastos, não são imunidades, são imunidades, porque imunidades são, pela Constituição, é um direito que nós temos. No entanto, apesar disso, é um setor que dá um retorno muito grande para a sociedade. Quando nós falamos que para cada R$1 de imunidade o setor retorna 7,39 vezes mais, significa que é um setor que realmente está apresentando dados do que acontece na filantropia. Como eu também mencionei, a filantropia, as filantrópicas estão no Brasil desde o descobrimento do Brasil. Santas Casas, os jesuítas, quer dizer, nós fazemos a filantropia antes de haver ministérios, antes de haver leis, e o que nós queremos, é que o Congresso, que a sociedade possa entender melhor o que representa para elas mesmas o que as filantrópicas fazem. Quer dizer, na área da saúde, quando há o desemprego, quando há dificuldade de emprego, quem atende aqueles que estão sem o plano de saúde? São as Santas Casas, são os hospitais filantrópicos. Quem pode permitir que uma pessoa que não tem nenhuma condição de estudar, fazer um curso de medicina de valor elevado? São as instituições filantrópicas, que inclusive, pelas pesquisas que nós fizemos, elas dão uma qualidade superior à média que existe no país. Então, ensino de qualidade, assistência social de qualidade e saúde de qualidade para toda a população. As filantrópicas na área de saúde atenderam mais de 260 milhões de pessoas.
é um dos setores que mais emprega no Brasil. São 2.300.000 empregos diretos. Então, é um setor que não dá para pensar de que o Estado possa pensar em substituir as filantrópicas e a filantropia por qualquer tipo de ação. Se tirar, por exemplo, a filantropia de um desses setores, o Brasil vai ficar um caos. E na área da educação, por exemplo, as instituições públicas não poderão substituir com a mesma qualidade e com um custo tão baixo como o nosso, considerando essa relação, como nós estamos oferecendo a todos aqueles que precisam, né? Muito obrigado, Custódio Pereira, agora eu acertei, que é o presidente do FONIF, o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, o deputado Antônio Brito também, mais uma vez, muito obrigado. Isso aqui é a política como ela é, o bastidor do Congresso realmente acontecendo. Você está vendo aqui, enquanto entrevistávamos os parlamentares, estavam ali os responsáveis por coordenar todo esse trabalho em massa do lobby do bem, né, do advocacy, né, desse trabalho de interlocução da sociedade civil organizada com os parlamentares, se organizando ali quem vai visitar quem. Isso faz parte da política de verdade, de como se constroem aqui os acordos, como se constroem as políticas públicas. E é importante que você conheça, inclusive, esses movimentos por meio das nossas lives, por meio das nossas coberturas. Eu te convido, inclusive, a assinar o nosso canal, a estar sempre bem informado sobre como acontece a política aqui na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco a gente volta ao vivo ou gravado com mais informações direto da Câmara dos Deputados nessa nossa playlist Agora na Câmara. Continue conosco. Até mais. Depois do intervalo, Pouso Alegre continua liderando a geração de empregos no sul de Minas. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do PPS, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui
Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados no dia 27 de maio, mostram que Pouso Alegre é a cidade que mais gerou postos de trabalho em toda a região. Pouso Alegre continua liderando a geração de empregos, segundo o CAGED de Empregados e Desempregados, divulgados no dia 27 de maio de 2019, mostram que Pouso Alegre é a cidade que mais gerou postos de trabalho em toda a região sul-mineira. No acumulado de 12 meses, o município aparece em primeiro lugar, com a criação de 1.392 vagas de empregos, contra 655 da segunda colocada, Três Pontas, e 441 da terceira, Varginha. A posição geográfica e a logística são pontos favoráveis, mas o que realmente tem alavancado a vinda de novos investimentos para a cidade é a mudança de perspectiva com relação ao tratamento dispensado a quem quer investir em Pouso Alegre. Hoje, a Prefeitura de Pouso Alegre tem procurado atender a todos os grupos empresariais que chegam, mostrando que o município tem mão de obra qualificada e uma excelente estrutura urbana, com oferta de universidades, unidades de saúde especializadas e toda a rede de serviços encontrada em grandes centros urbanos. Na última semana, a empresa Arcon, fabricante de embalagens PETs para condicionamento da maionese Hellmann's, produzidas pela Unilever, confirmou a transferência de sua unidade de Goiás para Pouso Alegre. A empresa vai funcionar no mesmo prédio da Unilever e deve iniciar as atividades até o mês de setembro, com a criação de cerca de 100 novos postos de empregos. A Instituição Fiscal Independente, IFI, órgão auxiliar do Senado para Estudos Econômicos Financeiros, revisou para baixo a previsão de crescimento do Brasil em 2019. A projeção anterior era de um aumento de 2,3%. O relatório de maio da IFI destaca outras projeções pessimistas. Vamos a Brasília. A Instituição Fiscal Independente prevê crescimento do PIB de 1,8% este ano. A projeção anterior era de aumento de 2,3%. A média de projeções do mercado já está em torno de 1,2%, 1,3%. Para sair disso, é preciso avançar na agenda fiscal. Controlar os gastos públicos, isso vai permitir que você tenha uma taxa de juros mais baixa, a confiança dos agentes econômicos vai melhorar e aí o investimento aumenta e o crescimento aumenta. De acordo com o relatório, a dívida bruta do setor público, atualmente em 78,4% do PIB, poderá atingir 100% já em 2026 e não mais em 2030. Segundo o diretor-presidente da IFE, para evitar esse quadro, a reforma da Previdência é necessária, mas não suficiente. O ajuste fiscal deve incluir outros gastos obrigatórios do governo. De um orçamento de cerca de 1 trilhão e 400 bilhões, só 100 bilhões é que correspondem à chamada margem fiscal, que é o espaço que existiria para fazer mudanças, remanejamentos e cortes, sem mexer no gasto obrigatório. Então, não há possibilidade de você ter um ajuste fiscal consistente apenas mexendo nos gastos discricionários. Nós estamos vendo aí a grita geral do pessoal da educação, com razão, porque houve um corte expressivo nessa matéria, e aí cada vez vai ser pior se a gente não mudar o gasto obrigatório, porque nós estamos falando de previdência e gasto com pessoal e outras despesas também que têm algum caráter mais mandatório. Obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição.